O homem, com sua mente desgastada pela ilusão, lança um fútil e arrogante desafio à divindade onisciente, de que, se fosse o Todo-Poderoso, poderia criar um mundo muito melhor do que esse. Ele eliminaria da Terra as doenças devastadoras e os acidentes, a fraqueza mental e as emoções perniciosas como a vingança, a ira, a ganância, a avareza industrial que causa crises econômicas, as catástrofes naturais de terremotos, inundações, secas, o tédio, o desespero, a velhice, a morte dolorosa, todas as desastrosas tragédias da vida. Ele criaria um mundo de alegre atividade, sem o esforço do trabalho árduo, um estado mental de sempre renovada alegria para todos, sem ociosidade mental e tédio. Ele tornaria invulnerável o corpo, mutável conforme o comando da própria vontade. Nossos corpos seriam confeccionados no laboratório da materialização e do auto-rejuvenescimento. Ele criaria uma verdade de ocupações numa vasta esfera de ação, todas elas conduzindo a uma infinita, interminável e agradável satisfação. Cidadãos bons seriam materializados do éter, à vontade, assim como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Todos iriam para o céu e se tornariam anjos, depois de concluir com êxito o seu entretenimento terreno. É fácil imaginar um mundo assim, pois a alma está sempre sussurrando ao homem sobre sua inata perfeição, mesmo enquanto o ego o mantém envolvido num jogo de azar com os atrativos de uma distorcida dualidade terrena. Uma existência ideal não é impossível, mas ela se destina a um tempo e a uma esfera diferentes, reservados para aqueles que se graduaram nas tarefas educativas da vida terrena. Para o homem comum, em seu estágio atual de evolução, uma vida sem dificuldades seria de pouco valor. Nenhuma lição de crescimento seria aprendida, não haveria nenhuma transformação de sua inflexível natureza em uma consciência divina, nenhum incentivo que o compelisse a buscar e conhecer seu Criador. De qualquer maneira, persiste sem solução o vetusto enigma. Teve o mal sua origem no plano de Deus, bom e perfeito? O próprio Senhor respondeu ao profeta Isaías: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Os rishis iluminados da Índia também perceberam alegria, tristeza, nascimento, morte, temor, coragem. Esses diversos estados de ser brotam apenas de mim, como modificações de minha natureza. Eu sou a fonte de todas as coisas. De mim emerge toda a criação. Somente o Espírito é perfeito. Todas as coisas na criação, sendo limitadas, são imperfeitas. A própria origem da criação fez surgir a lei da dualidade, luz e trevas, bem e mal. A lei da relatividade, necessária para dividir o uno em muitos. Por meio da tormenta da vibração, os pensamentos de multiplicidade emanados de Deus projetaram as ondas de manifestação, seu lila ou jogo divino. O desejo desinteressado do espírito de usufruir, sua bem-aventurança, diversificado em muitos indivíduos,
era necessário para o espírito perfeito e completo. Assim como não é por uma necessidade vital que um pai pode buscar a alegria de brincar com seu filho. O desejo do espírito foi, portanto, uma imperfeita agitação na perfeita bem-aventurança serena. Uma vibração de pensamento para realizar algo quando tal realização não era necessária. Conforme anteriormente apresentado, o espírito, sendo a única substância existente, tinha tão somente a si próprio com que criar. Desse modo, em sua consciência infinita, o espírito se diferenciou em pensamento apenas entre si próprio e a criação que dele se originou. Assim como as imagens diferenciadas de um sonho assumem a aparência de realidade em sua existência relativa como ideias separadas, feitas da substância mental única da imaginação do sonhador. A fim de conferir individualidade e independência às suas imagens ideativas, o espírito teve que utilizar um artifício cósmico, uma mágica mental universal. O espírito recobriu e permeou o seu desejo criador com uma ilusão cósmica, uma grande medidora mágica descrita nas escrituras hindus como Maya. A ilusão divide e delimita o infinito, imensurável, em formas e forças finitas. A operação da ilusão cósmica nessas individualizações é denominada avidya. Engano individual ou ignorância que conferem uma enganadora realidade à existência de tais individualizações como separadas do espírito. Seres individualizados possuindo uns instrumentos do corpo e da mente humanos. Estão dotados do poder de livre-arbítrio e independência de ação. Embora Deus tenha criado o universo a partir da ilusão, Ele próprio não se ilude com sua criação. Ele conhece Maya como sendo apenas uma modificação de sua consciência única. Os dramas colossais da criação e da dissolução de planetas e galáxias, o nascimento, desenvolvimento e declínio de impérios e civilizações, os incontáveis dramas em miniatura das vidas individuais, com seus enredos secundários de saúde e doença, riqueza e pobreza, vida e morte. Todos se desenrolam em Deus como o sonhador, criador único, uma percepção quimérica de mudança, naquele que é eternamente imutável. Uma parte do ser infinito permanece sempre transcendente para além das dualidades vibratórias. Ali, ele é o absoluto inativo, o espírito. Quando o espírito faz vibrar sua consciência com pensamentos de diversidade, ele se torna imanente como o Criador onipresente no finito domínio vibratório da infinitude. Aqui, Deus é ativo em seu aspecto de Espírito Santo vibratório criador, com sua imanente consciência crística. Na inteligência criadora do Espírito Santo estão todas as leis e princípios orientadores que manifestam, sustentam e dissolvem cada porção e partícula do universo do Senhor. O Espírito Santo herdou do Espírito a independência para criar e governar dentro da vasta esfera de ação dos poderes de manifestação a ele conferidos. Esse poder criador que dá origem e sustento à criação é mencionado nas escrituras hindus como Mahaprakriti, a grande natureza, as potencialidades de tudo o que está por se manifestar. Quando esse poder
emana de Ishvara, Deus, o Pai da criação, como vibração cósmica, criadora inteligente, ele assume uma natureza dual, como Paraprakriti, natureza pura. Cria e expressa todo bem e beleza em harmonia com o imanente Kutashta Chaitanya, a consciência crística sintonizado com Deus. Sua natureza divina está magnificamente expressa nos reinos celestiais, causal e astral. Todavia, à medida que o poder vibratório desce à manifestação material, ele se torna conjuntamente a variante, a Paraprakriti, que cria através das leis restritivas da matéria grosseira e da extrema densidade da ilusão. Esses dois aspectos de Prakriti correspondem às designações cristãs Espírito Santo e Satã. O Espírito Santo, em harmonia com a consciência crística, cria o bem e a beleza e atrai toda a manifestação para uma simbiótica harmonia e derradeira união com Deus. Satã, do hebraico literalmente o adversário, exerce sua força de repulsão para longe de Deus, para o envolvimento com o mundo ilusório da matéria, empregando a ilusão cósmica de Maya para dispersar, confundir, cegar e aprisionar. Desse modo, Satã é definido como um arcanjo que caiu dos céus, uma força que decaiu da graça, da harmonia com a sagrada vibração criadora de Deus. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas, capítulo 10, versículo 18. A vibração cósmica divina, com sua luz criadora, tornou-se uma força dividida. Para e a Paraprakriti. O aspecto satânico ou apara assevera sua independência, afastando-se de Deus e dos reinos celestiais para dedicar-se a seus artifícios nas regiões mais grosseiras de dualidades, contrastes, inversões, estados opostos e mortalidade. Uma vez que ele encobre a matéria e envolve o homem nas mais enganosas confusões da ilusão de Maya, Jesus referiu-se a essa força como um demônio, um assassino e um mentiroso. O diabo foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Satã surgiu como uma consequência natural do desinteressado desejo de Deus de dividir seu oceano da unidade nas ondas da criação finita. Um poder com vontade independente que viria a controlar as leis da criação material para manifestar e sustentar sua existência. O plano do espírito era que essa força ilusória cósmica, consciente, fosse dotada de independência a fim de utilizar Maya e Avidya para criar objetos finitos que refletissem Deus a partir da energia vibratória cósmica do Espírito Santo, em harmoniosa sintonia com a divina inteligência crística presente nessa vibração. Jazidas com pedras preciosas perfeitas, flores perfeitas, animais perfeitos e almas humanas residindo em planetas perfeitos, foram então criados, trazidos à manifestação material desde os reinos celestial, astral e causal. É por isso que na Bíblia cristã
encontramos o Adão e a Eva ideais comungando com Deus de maneira tão natural e simples no exuberante jardim do Éden. Depois de uma existência harmoniosa, uma expressão perfeita de forma, hábitos saudáveis e modos de existência, no palco do tempo sem sofrimento, doenças, acidentes cruéis ou dolorosa morte prematura, todas as formas criadas deveriam retornar para Deus, assim como os arco-íris vêm e vão, ou como as formas, num filme cinematográfico, podem ser criadas para entretenimento e então ligadas ou desligadas eletricamente à vontade. Também, todas as coisas criadas destinavam-se a existir como imagens agradáveis e mutuamente interessantes na tela do tempo e do espaço, para então dissolver-se na sua pura essência em Deus ao final de seu ciclo. Depois de encenar perfeitamente o drama daquele período. Portanto, originalmente toda a energia cósmica, vibrada pelo Espírito Santo e pela inteligência crística, fluía em direção a Deus, criando imagens perfeitas a partir da luz astral, voltada ao interior para revelar Deus. A força ilusória cósmica, consciente com seu poder independente recebido de Deus, percebeu que sua própria existência separada cessaria se as manifestações da energia cósmica, da vibração do Espírito Santo, se dissolvessem de volta no Espírito, de acordo com o plano divino. Sem a vibração sagrada, não haveria razão nenhuma para a existência, nem para o sustento da força ilusória cósmica. Esse pensamento assustou Satã. O único propósito de sua existência, manter essas formas no estado de manifestação, estava ameaçado. Então, visando seu próprio intento de auto-perpetuação, ele se rebelou contra Deus. Tal como um general insubordinado algumas vezes se volta contra seu rei. E começou a utilizar mal seus poderes cósmicos. Ele manipulou as leis e os princípios da criação que estavam sob seu comando, a fim de estabelecer padrões de imperfeição que impediriam sua dissolução automática no espírito. Satã tornou-se como um raio caindo do céu, porque afastou a luz da energia cósmica de seu foco em Deus, concentrando-a na matéria densa. A luz astral, que revela o céu, transformou-se nas opacas luminárias físicas do sol, do fogo e da eletricidade, que mostram somente as substâncias materiais. A literatura encontrada nas escrituras de muitas crenças emprega imagens pragmáticas ao personificar as qualidades, atos e as motivações da divindade e de suas derivações hierárquicas, já que a mente das pessoas comuns, confortavelmente enclausurada na visão de causa e efeito dos fenômenos, não se adapta com facilidade a abstrações divinas, a menos que também estas sejam metaforicamente revestidas com um aspecto familiar. Deus precisa ter uma razão para criar, seu desinteressado desejo. E tem de haver uma razão para a existência e o comportamento de um arcanjo caído, que se tornou um diabo, enganando o homem e opondo-se a Deus de inumeráveis modos. O desejo de Satã de perpetuar sua própria existência. Portanto, pode-se dizer que, exceto no sentido absoluto de que tudo é feito da consciência cósmica única de Deus, não existe mal no Deus todo perfeito. O mal reside na força adversária que mantém seu reino de influência ao obscurecer
grosseiramente a verdadeira natureza divina de todos os seres criados. Um sofisma filosófico poderia convincentemente propor que, sendo o dever de Satã, como um arcanjo, manter a existência das formas manifestadas, ao tentar fazer seu serviço, ele caiu do céu. Independentemente do modo como seja concebida a queda de Satã, deu início a um perdurável conflito entre o Espírito Santo, sintonizado com Deus, com sua inteligência crística imanente, e Satã, o amante da criação finita, com sua propensão à matéria. Satã fez surgir uma desagradável contraparte para cada uma das belas criações de Deus no corpo e na mente do homem, bem como na natureza. Deus criou uma forma humana maravilhosa que seria carregada com energia cósmica e viveria numa condição divina, livre e não condicionada. Mas Satã criou a fome e a sedução da indulgência sensorial. Em oposição ao poder mental, ele criou a tentação mental. Contra a sabedoria da alma, tramou a desconcertante ignorância. E à magnificência da natureza, Satã se opôs com todas as potencialidades da guerra, da doença, das pragas, dos terremotos, das inundações, uma horda de desastres. Deus criou o homem imortal para que reinasse sobre a terra como imortal. Mas a perversidade de Satã aprisionou o homem com a consciência mortal. O homem se destinava a contemplar o drama da mutabilidade com uma visão imortal, imutável, e depois de assistir às mudanças dançando no palco da imutabilidade, ele retornaria ao seio da beatitude eterna, desmaterializando conscientemente sua forma física. Se Adão e Eva, os simbólicos primeiros seres humanos, não tivessem sucumbido às tentações de Satã, e seus descendentes não tivessem se deixado influenciar pela ignorância hereditária, o homem atual não teria que passar por cruéis mortes dolorosas causadas por acidentes e doenças. O homem, fora de sintonia com Deus, perdeu o poder de desmaterialização conferido aos seres humanos originais. Assim ele vive na assustadora perspectiva de que o filme de sua vida possa ser cortado prematuramente, antes que ele termine de ver o panorama completo e perfeito de sua vida cambiante. Na tentação de Adão e Eva, vemos que o mal de Satã estava em operação desde os primórdios da criação. Foi de meu guru hindu, Swami Shri Yukteswar, que recebi pela primeira vez a clara compreensão da essência esotérica da Bíblia cristã e de sua enigmática história de Adão e Eva. Relatei a explicação de meu guru na autobiografia de um yogi e a reproduzo nesse contexto atual para benefício de você. O Gênese é profundamente simbólico e não pode ser assimilado por meio de uma interpretação literal, explicou ele. A árvore da vida é o corpo humano. A coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem e como galhos os nervos aferentes e eferentes. A árvore do sistema nervoso produz muitos frutos apetitosos, as sensações da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A esses o homem tem permissão de desfrutar.
mas lhe foi proibida a experiência do sexo, a maçã no centro do corpo ou no meio do jardim. A serpente representa a energia enrolada na base da espinha dorsal, que estimula os nervos sexuais. Adão é a razão e Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual suplanta a emoção ou a consciência de Eva, em qualquer ser humano, sua razão ou Adão também sucumbe. Deus criou a espécie humana, materializando o corpo do homem e da mulher pela força de sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira divina ou imaculada. Até então, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus se limitara aos animais, regidos pelo instinto e desprovido das potencialidades da razão plena. Então, fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Para esses corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu a alma ou essência divina de dois animais. Em Adão, ou o homem, a razão predominou. Em Eva, ou mulher, o sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade ou polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem num paraíso da alegria cooperativa, desde que a mente humana não seja iludida pela energia serpentina das propensões animais. O corpo humano, portanto, não foi apenas o resultado da evolução dos animais, mas foi produzido por Deus por um ato especial de criação. As formas animais eram muito rudes para expressar plena divindade. Somente ao ser humano foi concedido o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente, no cérebro, bem como os centros ocultos sensivelmente despertos na espinha dorsal. Deus, ou a consciência divina presente no primeiro casal criado, aconselhou-os a usufruir todas as formas de sensibilidade, com uma exceção: as sensações sexuais. Estas foram proibidas a fim de que a humanidade não se enredasse no método animal, inferior de procriação. A advertência para que não reavivassem lembranças bestiais arquivadas no subconsciente não foi atendida. Regredindo à forma grosseira de procriação, Adão e Eva caíram do estado de alegria celestial, que era natural ao homem perfeito original. Quando conheceram que estavam nus, perderam sua consciência de imortalidade, conforme a advertência de Deus. Colocaram-se sobre as leis físicas, segundo as quais, ao nascimento do corpo, precisa seguir-se a morte do corpo. O conhecimento do bem e do mal, prometido a Eva pela serpente, refere-se às experiências dualistas e opostas pelas quais todos os mortais, sob o domínio de Maia, precisam passar. Caindo na ilusão pelo uso incorreto de sua razão e sentimento, ou consciência de Adão e Eva, o homem renuncia a seu direito de entrar no jardim celestial da divina autossuficiência. A responsabilidade pessoal de cada ser humano é restituir seus pais ou natureza dual a uma harmonia unificada no Éden. Quando o Éden, o estado de consciência divina, foi perdido para Adão e Eva, os seres humanos originais, eles se tornaram intensamente identificados com a forma física densa e suas limitações.
perderam sua inocência primitiva, estado em que podiam perceber-se como almas habitando um maravilhoso corpo tríplice de consciência, força vital e radiação atômica. Deus pretendia que o homem contemplasse o corpo e mente humanos como formas ilusórias de pensamento que provém à alma com os meios para vivenciar o drama cósmico do Senhor. Desde o pecado original, o homem tem cedido às atrações efêmeras dos prazeres do corpo, submetendo-se assim aos incontáveis sofrimentos inerentes à consciência corporal. Sob a influência de Satã, o homem se concentra nas aparências externas e vicissitudes da vida, e não na subjacente imutabilidade. Desse modo, ele é afetado pela falsa noção da morte como aniquilação. O filme cósmico da vida de um homem sobre a Terra, seu nascimento, experiências e morte, produz a estimulante consciência de alegria associada ao seu nascimento e o triste conceito de seu fim com a morte. A ignorância satânica oculta a vida do homem quando ele alegremente começa a descer de Deus e quando se apressa exultante em retornar a ele. Satã, escravizando a atenção do homem ao corpo físico e aos sentidos, faz com que esse se esqueça de experiências anteriores ao nascimento e posteriores à morte. No reino astral ultrafísico, ao exibir por algum tempo esse drama da vida, para então descer a cortina da obscuridade, produz o conceito enganoso da morte. A transição denominada morte é apenas um elo externo na corrente da imortalidade, cuja sequência é furtivamente oculta da visão humana. É errado e metafisicamente incorreto afirmar que a morte não existe. Mas também é falso lhe conferir a realidade e o caráter derradeiro sugeridos pela ilusão. A fim de desfazer a visão lúgubre da danse macabre, o homem deve aprender a contemplar todas as transformações apenas como pequenas ondas de mudança surgindo e desaparecendo no oceano imutável da infinitude. Assim como é possível observar o lento processo de uma flor, surgindo como um botão, desabrochando e desaparecendo numa tela cinematográfica. Deveria o homem contemplar sua vida retratada na tela, de sua consciência ao longo dos estágios, da infância até a sua vida adulta, e então seu desaparecimento por vontade própria no seio de Deus. Satã percebeu que seria tudo muito simples se os filhos imortais de Deus, após contemplarem com atitude imutável uma existência terrena perfeita, voltassem outra vez à imortalidade. Assim, Satã interveio na exibição desse filme perfeito da vida, antes que pudesse concluir-se em Deus. As maquinações ilusórias de Satã introduziram a dor e o sofrimento físico e mental. Esses padrões do mal que surgiram do diabo perturbaram a existência perfeita e livre de desejos que havia sido planejada para os seres humanos. A insatisfação decorrente de um filme da vida imperfeito e prematuramente extinto produziu no homem um sentimento de falta de plenitude e o desejo de ver filmes perfeitos representados e finalizados de acordo com o seu agrado. Desse modo, as almas imortais, feitas à imagem de Deus, esqueceram sua já consumada imortalidade. Começaram a exercitar seu livre-arbítrio, perseguindo um desejo por satisfações temporárias. Mas o desejo
gera uma numerosa prole de outros desejos, atraindo os imortais a um labirinto mortal de idas e vindas, nascimentos e mortes, resultantes da lei de causa e efeito. A lei da compensação, segundo a qual cada ação obrigatoriamente causa uma reação, serve como o mais efetivo recurso de Satã para manter presas à terra as almas que, do contrário, estariam livres. Essa lei da ação, karma, que aprisiona as almas no reino finito de Satã, faz girar constantemente a roda da encarnação. A rebelde força cósmica ilusória, por meio das consequências kármicas das ações errôneas do homem e de seus desejos mundanos decorrentes das frustrações de uma vida imperfeita, arrasta de volta a uma existência finita, repetidas vezes. Aqueles que conquistam apenas um breve descanso entre as encarnações no reino astral da vida após a morte. A reencarnação originou-se da tentativa de Satã por imortalizar a carne imutável, de modo a manter as criaturas sob o seu jugo. A carne, sendo sujeita a mudanças, não seria perdurável, mas destinada a sucumbir à mudança derradeira do estado denominado morte. Almas imortais sujeitas à lei kármica da recorrência não poderiam voltar para Deus com seus desejos imperfeitos engendrados por Satã, mas teriam que retornar repetidas vezes à Terra mediante o renascimento em novas formas carnais. Como um pescador, Satã lançou sua rede de ilusão sobre toda a humanidade e tenta continuamente arrasta o homem para a escravidão da ilusão, da morte e da finitude. Satã tenta a humanidade com suas iscas de ganância e promessas de prazeres, levando as pessoas à destruição e contínuas reencarnações de sofrimento. Ele prende as almas como peixes num viveiro de finitude e implanta nelas a consciência das limitações e desejos mortais a fim de fazê-las reencarnar na Terra inúmeras vezes. Quando um desejo é satisfeito, Satã insinua na consciência novos desejos por meio de engenhosas tentações, para evitar que a alma escape de suas diabólicas redes mundanas. De certo modo, Satã fornece um meio, agindo tolamente como um instrumento de Deus, para libertar, por fim, as almas de seus apegos mortais. A reencarnação assegura a liberdade, pois confere às almas imortais amplo tempo e oportunidades para despojar-se de todas as falsas ideias de realização terrena e para conhecer, por meio da sabedoria, sua divina natureza, que já é perfeita. Com o término dos desejos e das consequências kármicas de decisões equivocadas, elas serão libertadas. É preciso admitir que Satã se mostra extremamente astuto ao fascinar imortais com quinquilharias materiais, depois de conseguir hipnotizá-los com o esquecimento do tesouro divino de que foram dotados. Satã utiliza esse esquecimento para manter todos os seres criados presos a seu estado finito, identificados com o corpo físico e, consequentemente, escravos do apego material, dos instintos e dos desejos conscientes ou inconscientes por experiências finitas, até que o homem reconquiste seu Éden perdido na terra. Ele permanece um exilado, compelido pela lei da reencarnação a esforçar-se incessantemente para esgotar seus anseios humanos.
Satã tem uma estratégia sutil para propagar os desejos. A introdução da ideia da dor, que é um fenômeno puramente mental. Os seres humanos originais tinham um grande autocontrole e sua mente permanecia desapegada e equânime em relação ao corpo. Desse modo, não sentiam dor quando o corpo se feria. Originalmente, a dor, como um elemento da criação, era simplesmente uma percepção intensificada que visava proteger os frágeis instrumentos físico e mental de colisões prejudiciais com os objetos e leis da matéria densa. Mas, com o crescente apego do homem ao corpo e ao ego, e com isso sua sensibilidade mental às queixas de ambos, Satã tornou excruciante a dor. Cada intrusão de desconforto, físico ou emocional, grande ou pequeno, cria um desejo de alívio. Algo semelhante ocorre com a aflição do sofrimento imposto por Satã durante o fenômeno da morte. A morte era para ser uma transição feliz e consciente do corpo mutável ao espírito imutável. Era essa a concepção de Deus sobre a morte. Satã, a tal ponto, influenciou a consciência do homem a desejar a felicidade permanente no corpo físico, que a morte se tornou um terrível e doloroso abandono da forma mortal, levando à inconsciência no momento da transição. Por causa da ilusão de Satã, o homem não consegue perceber como a morte se destinava a ser um autoconhecimento divino, uma promoção, uma libertação de uma vida terrena imperfeita e penosa para a liberdade perfeita e eterna em Deus. Em vez disso, o pesar por ser forçado a abandonar o pátio do recreio material causa um desejo, engendrado por Satã, de retornar. Por fim, entretanto, Satã frustra seu propósito, pois a dor física e o sofrimento são também aguilhões que finalmente levam as almas fatigadas da matéria a buscar sua predestinada liberdade em Deus. A emancipação é acelerada quando se encena o drama vivo de uma perfeita existência de saúde, abundância e sabedoria, com desapegada transcendência mental. As dualidades da dor e do sofrimento, criadas por Satã, são em muito atenuadas pela mente forte que não exacerba o sofrimento por meio do medo ou de uma imaginação exaltada. Ou seja, se pudermos afastar a consciência de doença e não temer a enfermidade quando ela se apresenta, e se não ansiarmos pela saúde ao sofrermos com alguma doença, isso nos ajudará a recordar nossa própria alma, o eu transcendente, que jamais experimentou as flutuações de saúde e doença, mas é sempre perfeito. Quem puder sentir e saber que é filho de Deus e que, como tal, possui todas as coisas, assim como seu Pai divino, seja ele pobre ou rico, este pode ser livre. Aquele que possa crer na consciência de sua alma, mesmo enquanto se esforça para aumentar sua pequena provisão de conhecimento, esse pode transcender a ignorância da ilusão. Todas as dualidades pertencem ao domínio da ignorância. O medo da doença e o desejo de saúde mortal, o medo da pobreza e o desejo de opulência, o sentimento de inferioridade por falta de conhecimento e o desejo de possuir um grande intelecto. Naturalmente, se alguém é afetado pela doença, fracasso ou ignorância, isso não significa que deveria permanecer passivamente nesse estado. Ele deveria despertar a perfeição em seu interior
para que ela se expresse exteriormente como saúde, prosperidade e sabedoria, mas sem admitir o sofrimento da carência ou o medo do fracasso. O homem deveria saber que seu esforço por plenitude resulta da ilusão, pois ele já possui tudo o que necessita em seu poderoso eu interior. Ele equivocadamente imagina que carece de tais dons divinos ao identificar-se com mortais espiritualmente ignorantes. Tudo o que necessita é conhecer a eterna plenitude do tesouro de sua alma. O homem ignorante abriga sonhos obstinados de carência e fracasso, enquanto poderia exigir sua herança de alegria, saúde e abundância como filho do governador do universo. Mesmo agora, em seu eu transcendente, ele vive em seu reino de perfeição. Embora sonhe persistentemente em sua consciência mortal com as obras do mal de Satã. O toque divino para nos despertar na meditação é o caminho para nos libertar das perniciosas ilusões. O contato divino com a realização perfeita destrói por completo todas as sementes de anseios e apegos mundanos. A alma instantaneamente recorda sua herança de bem-aventurança eterna, que zomba de todos os desejos pelas parcas coisas do mundo. Deus, em sua onisciência, deve certamente ter previsto a origem do mal nos poderes de seu arcanjo criador, que dele se afastavam. Mas embora a dualidade ilusória tenha sido o único meio pelo qual Deus poderia organizar um drama cósmico, de modo a deleitar-se através de suas muitas individualidades, ele se assegurou de que nenhuma distorção de seu desígnio estaria fora do alcance de sua bondade refletida na onipresença da consciência crística. Esse poder magnético do amor de Deus, a seu tempo atrairia todas as criaturas de volta para ele através da evolução, rumo ao divino despertar. Mediante infinitas demonstrações na natureza e na vida dos seres humanos, a bondade divina chama para si a atenção do homem, tentando persuadi-lo, influenciando-o a dirigir seu livre-arbítrio para a morada da bem-aventurança. Em cada instância, Satã se opõe com artifícios enganosos, agradáveis e sedutores de prazeres temporários, para ludibriar o homem insensato, fazendo buscar felicidade permanente no impermanente mundo material. As pessoas sucumbem às ofertas de Satã porque ele adiciona mel a seus prazeres nocivos, que têm um gosto bom no princípio, mas acabam em terríveis consequências. Ao Todo-Poderoso seria possível aniquilar Satã num instante, por meio de uma ordem divina. Ele poderia subjugar inteiramente a força satânica. Várias escrituras do mundo falam em dissoluções parciais da terra devido ao excesso de maldade. Conforme descrito no Gênesis, uma grande parte da terra foi devastada por um dilúvio no tempo de Noé. Mas Deus não utiliza incoerentemente sua onipotência para destruir de modo arbitrário sua criação auto-perpetuante, pois isso viria em contradição às suas próprias leis e à independência de ação por ele conferida a Satã, dando a essa força o poder para utilizar tais princípios de manifestação. Desde que conferiu liberdade tanto ao homem quanto a Satã,
É somente com a permissão e a cooperação das almas que Deus pode libertá-las. Satã criou tamanho apego ilusório a um instrumento de um corpo físico que, mesmo que Deus oferecesse nesse instante libertação às multidões, ouso dizer que não haveria muitas pessoas ávidas por abandonar esse divertido pátio de recreio, deixando para trás a residência corporal a que estão acostumadas, com suas posses e oportunidades de experiências sensoriais. Para a maioria delas, até mesmo o conceito de uma existência no céu equivale a um local de habitação e a uma forma corporal, sensível, semelhante aos que lhes são familiares, embora mais magnificentes. As pessoas identificadas com o corpo e de propensão sensorial duvidam firmemente que vale a pena abandonar prazeres bem conhecidos em troca da misteriosa bem-aventurança do espírito. Muitas são as lições pelas quais o homem ainda precisa passar antes que esteja disposto a utilizar seu livre-arbítrio para escolher Deus acima de tudo mais. Até então, a Terra é a escola na qual ele precisa ser aprovado nos testes sobre como discernir e optar entre os padrões ilusórios de Satã que aprisionam a alma e os padrões libertadores de Deus. O homem se rebela e protesta. Se Deus sabe que estamos sofrendo, por que Ele, sendo todo-poderoso e eternamente bem-aventurado, permite que fracos mortais sofram com as tentações e os flagelos do mal? Não deveríamos imaginar que Deus esteja desfrutando de sua eterna bem-aventurança com uma felicidade egoísta. Ele está sofrendo as tragédias da existência humana, a evolução retardatária do homem sobre a terra e seu atraso no retorno ao paraíso por meio da sabedoria emancipadora. A compaixão de Deus de nenhum outro modo se expressa mais generosamente do que na encarnação de seus filhos, os salvadores divinos, através de quem sua voz silenciosa fala audivelmente aos homens. Jesus, como manifestação de Deus, veio para falar em nome de Deus sobre o eterno reino dos céus, cujos portões nenhuma tristeza pode cruzar. Sua mensagem de amor divino é que a felicidade permanente pode ser encontrada somente em Deus. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mateus capítulo 6, versículo 19. Possuindo a consciência crística, Jesus conhecia plenamente o jogo de forças entre a perfeita e universalmente inteligente vibração do Espírito Santo, que se manifesta da bondade divina, e a força repulsora da imperfeição de Satã, que conduz ao mal na criação finita. Ele exemplificou o amor de Deus Pai e o anseio do Pai por aliviar o sofrimento e a ignorância do homem, valendo-se do poder de Deus que fluía através dele para curar as doenças do corpo, da mente e do espírito. Ele expressou o amor de Deus pela humanidade pecadora em atos e sermões de perdão e compaixão que demonstraram como Deus está continuamente tentando utilizar a força superior do amor divino, expresso como o amor dos pais, dos amigos, o amor filial e o amor conjugal puro e incondicional, a fim de induzir o homem a abandonar sua cooperação com as forças maléficas do ódio, da ira, do ciúme, da luxúria e do egoísmo. E ele exortou aqueles que abençoava a que se arrependessem das ações erradas do passado que haviam originado seus sofrimentos. Vá-te e não peques mais. Não se pode
responsabilizar o ser humano por estar sujeito à tentação. Satã interpôs no perfeito desígnio da criatura sensível, que é o homem, o potencial para terríveis tentações físicas, que o impelem constantemente a cometer transgressões morais e espirituais. Desse modo, Satã tenta manter os seres humanos iludidos com a cobiça, a ira, o medo, os desejos, os apegos e a ignorância. Assim, Deus utiliza as contrapartes psicológicas do autocontrole, da calma, da coragem, da satisfação, do desapegado amor divino e da sabedoria, a fim de trazer o homem ao seu reino divino. Embora a tentação seja obra de Satã, o homem é responsável por não utilizar sua razão e poder de vontade para vencer o mal por meio do conhecimento e observância das leis divinas da felicidade. O desafio de todo homem é enfrentar o mal, lutar contra ele com as armas da sabedoria e conquistar a vitória.